mudar um pouquinho o assunto aqui, porque Coisa mais hoje... linda. Como é que é, Denis? Coisa mais linda. Põe a mão no peito aí, Denis, vai. Canta aí, vai, Denis, vai. Não cantar, não. Aí também exagero. Aí não exagero. O Willian é mais bonito que o time. Muito mais bonito que o time hoje. Também não precisa esculhambar, né? Não, mas é. Hoje o Willian é muito mais bonito que o time. Hoje não sempre. A instituição é maior que qualquer coisa. Então, Nesse momento é importante falar, olha, hoje o São Paulo divulgou, agora final da tarde, né, a atualização do quadro médico do meio-campista Oscar, que diz o seguinte: o jogador segue internado no Einstein Hospital Israelita, onde deu entrada na tarde de terça-feira, após apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas durante exames realizados no Super CT. Extensa investigação realizada no hospital confirmou o diagnóstico de síncope vasovagal. Oscar segue clinicamente bem e estável, internado em unidade cardiológica e nesta sexta-feira realizará estudo eletrofisiológico. É isso que diz a nota do São Paulo. Então, para a gente entender um pouquinho, né, a gente tem falado aqui nos últimos dias a importância do São Paulo se posicionar, esclarecer, tem se manifestado através das notas. E aí a gente vai tentando entender e traduzir aqui para os nossos ouvintes também o que está acontecendo com o Oscar. E para isso, nós convidamos hoje a doutora Patrícia Oliveira, que é médica cardiologista, ela é médica lá do Instituto do Coração, do INCOR, e também do Hospital Sírio-Libanês. Ela lidera o ambulatório de cardiologia do esporte do INCOR e é preceptora na residência de medicina esportiva do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Doutora Patrícia, boa noite, seja bem-vinda ao Esporte em Debate, à Rádio Bandeirantes. Cadê? Onde temos? Linha 2. Estamos aqui na linha 2. Linha 2 está aqui. Agora só... Ah, aqui. Agora vamos. Acho que agora vai. Agora sim, doutora Patrícia. Boa noite. Boa noite, Capriotti. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Bom, doutora Patrícia, para a gente entender aí, não é? O que é essa síncope vasovagal que foi detectado aí nos exames do Oscar, hein? Bom, primeiro para começar, eu gostaria de lembrar que o teste, as avaliações para a participação esportiva são muito importantes. Não foram elas as causas do problema, né? Nós temos que fazer avaliação para tentar detectar algum problema que a atividade de alta performance pode ser um risco para aquele atleta, né? Nós não estamos falando só do atleta profissional, nós estamos falando aí de uma gama, de um crescente número de atletas, mesmo amadores, que estão treinando como profissionais, né? E a síncope vasovagal, então nós temos que começar. A síncope é a perda súbita de consciência, que pode ser por decorrente de diversos problemas, né? Um dos problemas que leva à síncope é o vasovagal, né? O vasovagal é um reflexo que nós temos no nosso corpo, que o nosso organismo ajusta a nossa pressão de acordo com as variações. Então, se eu estou deitado e levanto, minha pressão muda. Se tem muito calor ou alguma medicação, ela tende a dilatar o vaso e eu tenho uma queda de pressão. E nosso organismo tem que se ajustar para que eu não tenha redução de fluxo de sangue, principalmente para o cérebro, e eu não tenha essa perda de consciência. Então, a perda de consciência, a síncope, pode ser causada por diversos motivos. Quando eu tenho um desajuste nesse reflexo do meu organismo, é que eu posso ter o desmaio por conta desse desajuste. Então, quando eu, por exemplo, quando cai minha pressão, normalmente tem que aumentar minha frequência cardíaca para compensar a queda de pressão. Quando não tem essa resposta adequada, posso ter o desmaio, essa perda de consciência por conta dessa falta de resposta do meu coração. Então, quando eu tenho um desajuste, eu posso ter a diminuição de fluxo cerebral e tenho essa síncope, que é a perda súbita de consciência. Perfeito. Agora, doutora Patrícia, o Oscar não passou bem enquanto fazia os testes, os exames pré-temporada lá no Super CT. E ali foi identificado um problema, ele foi levado para o hospital para internação. Esse problema pode ter sido essa síncope vasovagal que detectaram hoje? Pode ter ocasionado isso durante o teste, durante o exame, isso pode acontecer? Pode acontecer. Sabe quando tem as corridas, que o pessoal termina as corridas, né?
e fala, olha, não para, continua caminhando, exatamente porque às vezes tem uma queda súbita de pressão no pós-esforço, e aí a pessoa pode desmaiar. Por isso que a gente fala, vai, continua, né? Às vezes, então, esse desmaio, essa síncope pode ser desencadeada por uma atividade de alta intensidade. Às vezes durante o exercício, às vezes até na recuperação. O problema é que quando a pessoa tem essa perda de consciência, nós nunca temos certeza do que está acontecendo nesse primeiro momento, né? Então, essa queda de pressão pode ocasionar um aumento da frequência cardíaca, pode ocasionar uma redução da frequência cardíaca, mas um atleta desse nível, lógico, se ele tem uma perda de consciência, ele tem que receber um atendimento imediato e ser levado para uma investigação complementar, para a gente ter certeza que é só essa síncope vasovagal ou não tem uma cardiopatia associada, não tem uma arritmia que pode ter levado a esse desmaio, essa perda de consciência, né? Então, realmente, essas investigações complementares é para fazer um diagnóstico diferencial, lógico, desse quadro que ele teve. Vamos lá, pessoal. Doutora, uma pergunta que é muito comum quando acontece alguma coisa ligada ao coração, né? E todo mundo tem coração, inclusive, né? Estamos aqui porque o nosso coração está batendo. Mas, assim, há algum risco de... O problema é tão sério que há um risco de morte nesse caso ou não? É possível tratar e tratar de uma forma para que o Oscar possa voltar a jogar futebol, desenvolver a carreira dele ainda como futebolista? Eu não sei exatamente o problema do Oscar, mas a síncope vasovagal é tratável, é relativamente comum, não é uma coisa rara, mas a gente consegue tratar e há possibilidade de retorno ao esporte. Não é uma alteração que contraindique o esporte competitivo se for tratado, se for acompanhado, se for controlada. Então, eu acho que toda a investigação está sendo feita exatamente para excluir as cardiopatias de maior risco, para que ele possa, então, ser liberado para retornar ao esporte competitivo. Mas para entender, então, existem escalas dentro dessa síncope vasovagal, é isso? Pode ser um pouco mais sério, pode ser menos sério? A síncope vasovagal, ela não é de alto risco, ela não vai levar à morte no esporte, isso não vai acontecer. Só que precisa se afastar outras causas de síncope, essa é a questão. E essa síncope vasovagal, ela é detectada através de exames mesmo, doutora Patrícia? Isso, é uma avaliação clínica e tem um exame que que a gente fala que é o diagnóstico, que chama-se tilt test. É um exame que o paciente fica numa maca e ela vai sendo inclinada lentamente, né? Que a tendência é ter uma queda de pressão. Às vezes a gente faz uma medicação para dilatar o vaso, né? Para ver se o coração responde de alguma maneira e se não tem, ou se eu reproduzo essa síncope. Perfeito. Então chama tilt test, é o exame mais específico para diagnóstico. Vai lá, Denis. Doutora, boa noite, tudo bem? Eu tenho duas dúvidas, é bem de leigo mesmo. Essa síncope está sempre atrelada ao coração, por isso que é essa preocupação toda. E a segunda é se isso aí aparece de uma hora para outra ou se isso aí é um problema que pode ser congênito, que a pessoa não sabe e de repente ele tem essa síncope num pico de exercício, de esforço, até que você falou muito bem desses atletas amadores hoje que tratam tudo como profissional. Às vezes o cara não sabe, começa a correr que nem um maluco e ele tem lá um negócio dentro dele congênito, posso estar falando uma bobagem, mas que pode provocar esta síncope e afetar o coração. Só para entender como um leigo aqui. Não, Denis, você está correto. Tem alguns problemas realmente que são congênitos. A síncope vasovagal, ela não é congênita, né? Tem várias coisas que podem acontecer que são gatilhos, desde tipos de medicações, estresse, ansiedade, tem vários problemas que podem levar a essa alteração do reflexo do sistema cardiocirculatório. Mas não está relacionada com o problema cardíaco. Quer dizer, a síncope vasovagal não quer dizer que a pessoa tem um problema do coração. Doutora, a minha curiosidade é a seguinte, se por acaso o Oscar voltar a jogar, ele pode sofrer de novo isso que aconteceu com ele dentro de campo, pelo esforço físico dele? Se for o vasovagal, até pode,
né? Quantas pessoas a gente já viu que tá fazendo um esforço intenso, a hora que para, né, ela pode ter um desmaio. Então, isso pode acontecer, né? Mas eu tenho certeza que vão se resguardar e usar todos os recursos para que isso não aconteça. Muito bom. É isso, minha gente. Esclarecemos as nossas Não, o que eu dúvidas achei aqui. interessante... Parabéns ao doutor, muito didático e explicativo. Sim. O que eu achei interessante é a doutora falar que alguns medicamentos podem acentuar um problema. E o que o jogador mais toma é medicação para tudo, né? Tem uma dor ali na panturrilha, tem um problema aqui, acolá, né? E aí isso pode, né, provocar esse tipo de problema lá na frente. É isso, né, doutor? Isso, tem alguns remédios que a gente tem que dilatam os vasos, mas tem coisas simples, por exemplo, o que acontece, desidratação, calor intenso, tudo isso desadapta ou desorganiza esse nosso reflexo. E aí a pessoa pode ter uma queda abrupta de pressão e ter essa perda súbita de consciência. Perfeito. Doutor, só para fechar, isso pode aparecer em qualquer momento, né? Porque os atletas fazem teste todo começo de ano, o São Paulo acabou antecipando, fazendo mais no final do ano, mas o Oscar, com certeza, quando chegou no São Paulo em janeiro, ele fez todos os testes e não foi detectado nada, porque acho que ninguém é responsável de liberar ele para jogar, correto? Correto. E isso pode aparecer de repente, né? Alguns gatilhos, e pode ser que ele teve esse e nunca mais vai ter nada, né? Então, se for o que é o mais correto fazer é afastar as doenças que são de alto risco. Afastou a doença, o vaso vagal é relativamente benigno e que pode ser controlado, controlando esses fatores que nós estamos conversando aqui. Aquela fratura na vértebra foi no jogo São Paulo e Corinthians, que a gente lembrou ontem aqui, né? Júlio. Doutor, alguma coisa tem a ver ou não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra? As vértebras que protegem ali a região, não tem nenhuma ligação uma coisa com outra, né? Não, nada. Nada, né? Não, nesse caso, acho que não. Uma coisa que pode acontecer, mas seria de forma aguda, por exemplo, a dor. A gente já ouviu falar que a pessoa sentiu tanta dor, teve um trauma e teve uma perda súbita de consciência, né? Então, mas aí seria no momento que ele teve a fratura, uma dor mais intensa, né? Não agora. Doutora Patrícia Oliveira. Muito médica bom. do INCOR, médica do Hospital Sírio-Libanês. Os clubes estão antecipando, alguns clubes estão antecipando a Corinthians pré-temporada. O Corinthians tem feito os testes lá com a senhora no Sírio-Libanês, doutora Patrícia? Eles fizeram uma parte, fez ontem, eles já estão fazendo, tem algumas outras equipes que vão realizar e a partir da semana que vem já começam aí a pré-temporada que está sendo adiantada, né? Os campeonatos estão embolando cada vez mais e nós estamos, para fazer avaliação, nós estamos uma agenda cada vez mais apertada. O Capri ia sugerir para fazer uma bateria aqui no Esporte em Debate. Eu vou marcar para ver quem que tá bem de coração, não. Mas tem um medo de fazer essas coisas, porque quem procura acha, né? O meu ela pode falar lá, doutora Patrícia. Tô liberado, doutora Patrícia? Tá liberado. O Capriotti está em dia, viu? Ele está em dia. Ô, doutora Patrícia... Agora, essa observação é uma... Pode falar. Desculpa, é uma coisa muito comum. As pessoas falam assim, não vou fazer esse exame. Não, porque aquele atleta que é super atleta teve um problema lá na esteira, né? Então, eu ouvi dizer que teve alguém que teve um problema na esteira. Então, lembrando, fazer avaliação é importante, né? Então, se tiver que acontecer alguma coisa, que aconteça na frente dos médicos, na frente de uma equipe capacitada para te atender. Dentro do hospital já. Esse é o ponto. Mas, doutor, é folclore ou não? É folclore ou não que a gente tem dor no coração? Mais ou menos. Mais ou menos. A gente se separa, perde um grande amor. Que dor no coração. Mas é uma boa pergunta aqui. Agora, você não tem dor no coração, mas o que dói no peito? É a veia que dói no peito ou é o coração? A falta de oxigenação do músculo do coração que dói, né? O coração em si, ele não dói, o músculo. Mas quando falta oxigênio no coração, aí tem uma sensação, que é uma queimação que as pessoas falam, que pode ser interpretado, por exemplo, a angina, que a gente fala, é uma falta de oxigenação no músculo cardíaco.
Mas quando a gente tem um amor não correspondido, também dói o coração. É isso aí. Ah, Foi como por isso que ele dói. perguntou pra si. Não, eu não tenho mais isso, tudo bem, mas eu já tive, né? Que Então, essa dor que ele tá eu tendo me agora. safei, né, de algum problema. Eu me safeno. Eu me safeno de algum problema, é. Doutora Patrícia Oliveira, muito obrigado pelos esclarecimentos importantes aqui pra gente. Bom trabalho bom aí, mesmo. muito bom aí, importante pra gente eliminar qualquer especulação, qualquer dúvida, né? É sempre importante ter a palavra de uma especialista como a doutora Patrícia Oliveira aqui com a gente. Muito obrigado, viu, doutora Patrícia? Boa noite e até a próxima. Obrigado, doutora. Obrigada a todos, boa noite para vocês. Obrigado pelo convite, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Bom, tá aí, não é? Então é isso. Vamos torcer para que o Oscar consiga se recuperar aí completamente. Tomara que seja só isso. Já pensou se for só esse problema? A síncope vasovagal? Ele pode voltar a jogar futebol. Tomara, não é? Que seja só isso. Boa sorte, Oscar. Mas como ele está internado já há alguns dias, estão revirando o rapaz do Lógico. avesso lá, né? E que bom que ele então. pode ter essa possibilidade de ser revirado do avesso. Exatamente. Que ache todos os problemas e se der para voltar, volte. Se não der, não volte. É isso aí. E que muito fique bom. bem com saúde.